escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, galera da UPA, legal falar com vocês. A segunda aula, a segunda lição desta nova revista que nós estamos recebendo. Vocês têm a revista Território, E o tema da revista Território é Para Viver Bem. E como subtema estamos estudando sobre a história da redenção, isto é, a história da salvação. E nessa revista nós vamos ver desde o livro de Jó até o livro de Cantares, falando sobre a redenção. Na verdade, nós estamos mostrando que a redenção, ela vem desde o Gênesis ao Apocalipse. Esta é uma sequência das nossas lições, sobre a história da redenção. E aqui nós estamos no livro de Jó. No Jó capítulo 1 é o texto que vamos ler, e depois vamos ler também o texto de 2:10. Jó 1:9, olha o que fala. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde, isto é, sem motivo, teme ao Senhor? E no capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Então estamos estudando sobre a história da redenção e paramos aqui na lição antiga, no livro de Jó, e vamos continuar a lição nova a partir do livro de Jó. É uma viagem pela história da redenção, de Jó até Cantares. Parece só para a gente entender, Jó era um homem bom, temente a Deus, que fazia o bem, era um homem muito rico, mas era um homem muito temente a Deus. E ele veio passar por uma situação terrível, a tal ponto que seus amigos, que eram grandes amigos, o acusavam dizendo: Jó, você pecou. Ele disse: claro que sou pecador, mas não existe nenhum pecado específico para acontecer essa desgraça na minha vida. E a mulher dele também amaldiçoou e disse: Jó, abandona esse Deus seu e morra, não vale a pena servir esse Deus. Também com a gente acontece a mesma coisa. Às vezes nós passamos por situações difíceis e é difícil a gente enxergar onde Deus está nessa desgraça da minha vida, como Jó. Por que Deus fez isso comigo? E se você ler o livro de Jó, você vai perceber que Jó lamentou antes mesmo dele nascer. Depois ele lamentou o encontro do óvulo com o espermatozoide do seu pai, quando a sua mãe se engravidou, e depois que ele nasceu, e depois que ele viveu, ele começou a fazer uma resenha da sua história, desde do encontro do óvulo com o espermatozoide na trompa de Falópio, Vocês que estão estudando aí biologia. Eu nem sei se tem esse nome, mas trompa de Falópio. Então, qual que é o segredo dessa lição? É enxergar o sofrimento como uma possibilidade de Deus estar numa outra esfera, trabalhando conosco. No caso de Jó, ele estava falando com Satanás. A questão não era entre Jó e Deus, era entre Satanás e Deus. E Jó foi apenas um objeto de Satanás, para que ele pudesse, Satanás, desmerecer a Deus. Mas a história da redenção tem tudo a ver com o nosso sofrimento, porque Jesus nos redimiu para que nós pudéssemos nos livrar do sofrimento na ressurreição dos mortos. O que Deus está querendo nessa lição é dizer que nós devemos estar unidos a Cristo. Devemos amar a Jesus independentemente das circunstâncias. Estão falando dessas coisas de desgraça da vida, como diz o caipira, desgraça pouco é bobagem. O que aconteceu com Jó? Será que não é o mesmo que pode acontecer conosco? Nós também não passamos por períodos assim, tudo dá certo? Depois passamos por períodos dificílimos, complicadíssimos, não é verdade? Então, como acontecem essas coisas? A primeira coisa que temos que ver, o primeiro foco
da lição, quando acontece a desgraça conosco, é o acusador da nossa vida. Nem mesmo o mal, porque muitas pessoas pensam que todo mal que vem sobre nós é uma ação direta de Satanás. Nem sempre. Muito antes do sofrimento da nossa vida e da alegria da nossa vida, nós temos um acusador. A questão não é se nós estamos bem ou estamos mal, é o acusador. E o acusador tem alguns privilégios de entrar na presença de Deus. Se você ler o livro de Jó, ele estava lá, ele foi. E Deus perguntou, onde você estava, Satanás? Ele disse, eu estou por aí, rodeando a terra. Ele vai lá e fala com Deus. Eu vou dizer uma coisa interessante. Satanás tem certos acessos a certos arquivos da nossa vida, e Deus permite. Que mesmo nós nem sabemos que temos. Deus permite isso, por misericórdia dele, por crescimento espiritual nosso, mas ele permite. E a chave disso é entender o que Deus quer na nossa vida. A verdade é que sempre houve uma luta espiritual. Sempre houve uma luta espiritual. Desde o Éden, lembra? Satanás chegando perto de Adão e derrubando ele, humilhando ele e mais, humilhando ou tentando humilhar o Criador dele. Essa ação histórica de Satanás, ela é invisível, porque ela acontece em nós, no outro mundo, no mundo espiritual. Mas não é pelo fato de ser invisível que não é no real, não é pelo fato de nós não enxergarmos a fome que nós não temos fome. Há coisas que são invisíveis, mas que sentimos no corpo, assim também na luta espiritual. Não é pelo fato de ser invisível que nós não sentimos no corpo, na vida, esses confrontos terríveis com Satanás. Tudo começou lá no Éden. E lá no Éden ele ganhou a primeira batalha. E daí para frente, o que aconteceu? Daí para frente, sempre Satanás, é histórico isso, tentando frustrar a história da redenção. Então o combate de Satanás não é tanto contra nós. Ele tem raiva da gente, mas nem tanto. Ele odeia Deus. É isso que é. E todas as vezes que um Jó da vida frustra, parece-me que ele está dizendo, está vendo Deus? O senhor não é tão perfeito assim? Como talvez ele tenha acusado Deus lá no Éden, dizendo, olha, você deu liberdade para a sua criatura, olha o que ela fez. Então sempre, em última instância, a luta espiritual é entre Deus e Satanás. Não é a luta que Deus vai se confrontar, de gladiar com ele. Não tem nem condição. Muitas pessoas há que pensam que Satanás luta com Jesus, Jesus contra Satanás. Não é nada disso. Mas a verdade é que nós temos uma luta espiritual. E Satanás queria frustrar Deus, entre aspas, mostrando como Jó era fracassado. Aquela manifestação de Jó era uma pantomima, era uma palhaçada, era um teatro. Então ele faz acusações sutis, muito sutis, contra Jó. Ele diz, tá bom, o seu servo Jó é maravilhoso, o senhor dá tudo para ele. O senhor faz tudo por ele. A casa dele é cheia de filhos, riqueza, de bens. Ah, sim, até eu te sirvo. Então era uma tentação sutil para mostrar o tanto que Jó, na verdade, era um egoísta. A motivação de Jó não era o amor a Deus. As atitudes que Jó tinha para com Deus e adorador não tinham a motivação correta. A motivação, conforme Satanás, era que Jó era um egoísta. Aí, o que Satanás diz? Ele está fazendo uma troca com você. Você enche ele de bens e ele faz culto. E ele te serve, ele te adora. Olha que acusação sutil, terrível, contra Jó. Dizendo, olha, ele na verdade não te ama coisa nenhuma. Isso é uma balela, ele não te ama. Às vezes, a gente tem ação correta por motivações erradas. Né? Às vezes você, por exemplo, obedece o seu pai porque você tem medo de apanhar. A motivação não é respeito. Obedece o professor porque você tem medo de tirar nota baixa. A motivação não é correta. É isso que Satanás está falando. A motivação de Jó não era correta. Então, no capítulo 1 que lemos, versículos 9 e 10, ele acusa Jó de ser egoísta, de ser insensível. Então, Satanás desafia Deus no versículo 11, se você ler no capítulo 1, ele desafia Deus, faça isso, pele por pele, dente por dente, quero ver se ele vai continuar te adorando. Então, o que Deus diz? Pode atacar, faça o que você quiser com ele. Vamos ver se a motivação dele é verdadeira ou não. Será que não estamos nesta guerra com Satanás
para a honra e para a glória de Deus também. E muitas vezes não temos perdido, temos desonrado a Deus. Então, você pode fazer o que você quiser com ele, diz Deus. Você não pode só tocar na vida dele. E Satanás então bagunça a vida dele. Aqui cabe uma pergunta: por que você se aproxima de Deus? Essa é uma pergunta interessante. Qual é a sua motivação? A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo é nova criatura. Ele tem um modo diferente, uma motivação diferente para adorar e servir a Deus, que é o próprio Deus. De amar a Jesus pelo próprio Jesus. Não amar por causa de, amar porque Ele é assim. É muito interessante perceber a sutileza de Satanás. Ele mostra claramente aqui nesse texto a guerra espiritual nossa, que tem outras motivações espirituais, e também a soberania de Deus na história. Outra coisa interessante para a gente dizer, que o tema da lição é a fé provada, né? Eu diria a fé em prova, é a questão da ação e reação. Não é? Quando Deus permitiu que Satanás agisse, como Jó reagiu. Né? Porque é importante a gente perceber na vida das pessoas não somente a ação, mas a reação. Tem muita gente que é muito legal quando age, mas é péssimo quando reage. Não sabe reagir, não é? Só sabe agir. Aqui nós vemos claramente como que Satanás age na vida de Jó, e quando a situação, a lógica escapa do contexto que vivemos. Por exemplo, Jó não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Era completamente inesperado. E quando isso escapa da nossa cabeça, quando isso sai da normalidade da nossa vida, a gente não tem explicação. Quando, de fato, o que nós sentimos, quando nós sentimos e não sabemos explicar, é quando, na verdade, nós mostramos o que temos dentro. Porque quando a gente espera, a gente calcula, a gente maquina, a gente pode criar um sistema que não seja real. Mas quando acontece de fato com a gente, né, aquele susto que você toma e fala aquele palavrão, sabe? Porque na verdade, muitas vezes nós fazemos assim. Quando não entendemos o que Deus está fazendo com a gente toma um susto. E a primeira reação nossa da ação de Satanás é desesperarmos, é descrermos, é acharmos que Deus não está cuidando de nós, porque na verdade é isso que está dentro do coração da gente. O que estava dentro do coração de Jó? O que diz no versículo 21 que eu li para vocês? Uma profissão de fé extraordinária. Ele fez a sua desgraça uma pública profissão de fé. Olha o que ele diz: o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja Deus. Olha, Satanás jogou pesado em cima dele. Ele apostou tudo na derrota de Jó. E ele disse, ele vai blasfemar. Deus disse, faça o que você quiser, só não toque na vida dele. Mas ele vai blasfemar, ele não vai suportar. Né? O diabo tocou na saúde dele, ele ficou coçando o seu corpo com um caco de telha, tal era a sua dor, conforme os versículos, capítulo 2, versículos 7 e 8. Os amigos, durante todo o livro de Jó, era uma acusação constante. Ele perdeu os filhos morreram, e a esposa desanimou da vida dele, desanimou de Deus dele, diz, abandona seu Deus e morra. Olha, a reação mais provável seria que ele, de fato, pudesse blasfemar contra Deus. E Jó jogou pesado. Sabe por quê? Satanás jogou pesado, sabe por quê? Porque ele conhece a nossa fraqueza. Lembra que eu falei sobre os arquivos que ele penetra? Satanás conhece algumas fraquezas do nosso coração e da nossa vida. É ali mesmo que ele vai atuar, para que as nossas reações desonrem a Deus. Possam colocar o nome de Deus abaixo do que realmente ele tem. E Jó passou por isso tudo, diríamos, e venceu o primeiro round. 1-0 para Deus, 1-0 para Jó. Jó não era insensível, Jó não era egoísta. Jó era um homem que de fato temia a Deus. E quando a sua fé foi provada, ele fez um testemunho público. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja Deus. Se Deus me deu no passado, bendito seja Deus. Se Deus me deu no presente, bendito seja Deus. Se Deus vai me dar no futuro ou não, bendito seja Deus. Não importa passado, presente e futuro, Deus seja glorificado. Foi um testemunho maravilhoso. Quando acontece isso na nossa vida, o que nós fazemos?
Qual é a nossa reação diante de algumas ações que nós não compreendemos com Deus? O que falamos? Como agimos? O que perguntamos? O que respondemos? Será que nós podemos, pela nossa fé, fazer da nossa dor uma pública profissão de fé? Profundo, né, gente? Será que podemos fazer da nossa dor, dos nossos conflitos, uma pública profissão de fé? Eu creio, não importa, passado, presente nem futuro, eu creio num Deus que está além do tempo. Isso é uma profissão de fé extraordinária, não é? Quando a gente fala de Jó, parece que foi tranquilo para ele, a coisa resolveu. Não, o sofrimento de Jó se prolongou. E quando a dor e o sofrimento se prolongam na nossa vida, quem lê assim, de repente pensa que Jó não passou nada, sarou, tudo resolveu, acabou o problema, blá, blá, blá. Não. Muita dor. Então, quando a gente passa por esses momentos, a gente faz uma profissão de fé e nesses tempos você reafirma a sua fé, mas a coisa vai demorando, a coisa vai prolongando. E a gente ora e não melhora. Então, tudo nos leva ao questionamento quando as coisas demoram. É normal se questionar. E Jó questionou quando eu falei com vocês já anteriormente. Não é? Só diante dos amigos, que era uma história ali, um diálogo com os amigos, Jó ficou 7 dias. Os amigos acusando, você fez isso, você fez aquilo. Lá em Jó 29:2 fala isso. Ele ficou só diante dos amigos 7 dias. Eu não sei mais quanto ele passou, mas ele só sabe que isso demorou, foi longo, foi sofrido, demorou muito as dores de Jó. Então, Jó passou por essas reações terríveis humanas, bem naturais. Por exemplo, ele perdeu o apetite, 19:2, e o peso. Ficou com febre, 30:30, ficou deprimido, 30:15-16, chorou, 16:16. Ele teve insônia, 7:4, teve pesadelo, 7:14, teve até desejo de morrer, 3:11. Notem, é uma reação humana, o organismo dele já estava assim, na última, não estava aguentando a pressão, tanto espiritual quanto social, que os amigos também não aceitavam. E Deus estava calado, e mesmo assim ele cria. E ele começou a questionar e a perguntar. Nesses tempos aparecem muitos questionamentos, o que é natural. Mas uma coisa foi certa, em tudo isso, Jó falou o que era correto sobre Deus. Como diz o capítulo 42:7. Jó não blasfemava, pelo contrário, em todas as circunstâncias, quando ele estava sem apetite, com febre, depressão, choro, insônia, pesadelo, desejo de morrer, ele não blasfemou. E tudo o que ele falava era de Deus, era perfeito, era correto. Quando tudo está assim na nossa vida, é natural questionar. Mas qual é a nossa reação diante desta ação da história, do tempo, dos momentos, das circunstâncias? Quando Deus começa a trabalhar profundamente conosco, qual é a nossa reação? Quando tudo está acabado, né? É natural a gente questionar, né? Por quê? Por quê? Eu aprendi uma coisa muito cedo. Eu não pergunto muito por quê, mas não. Eu pergunto para quê? Isto é, por que razão? Deixa eu achar causa. Pode ser minha, pessoal. Pode ser um ataque direto de Satanás. Pode ser uma aprovação de Deus. Então, antes de eu perguntar por quê, eu tenho que saber para quê. Onde Deus quer me levar com isso? Que eu sei que é Ele, eu confio nele. Muito mais importante do que é por quê, saber para quê. Para que isso está acontecendo comigo? O que Deus vai ser honrado? Que tipo de profissão de fé eu devo fazer? Mas eu não sei falar, mas o que Deus quer que eu faça? Mas eu já vou na igreja. Não. De fato, qual é a razão maior por que eu estou passando por isso? Se você ler o Salmo 139... você vai perceber que o salmista está fazendo exatamente isso, olhando para dentro dele mesmo. Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me levanto, quando me assento, de longe penetras os meus pensamentos. Olha, que seria bom nessa fase, se você está passando, ler o Salmo 139 e perguntar, para quê? Para quê? Isto é, o salmista no Salmo 139 pede para a gente olhar para dentro da gente mesmo e depois olhar para cima. E aí a gente vai entender um pouco da história da salvação.
um pouco a história de Deus na nossa vida e eu na história de Deus. Pois é, a gente viu que Jó passou por esses momentos difíceis e parece que não foi tão rápido assim, né? Quando a dor se prolonga e a gente fica desesperado, não é verdade? Mas Jó foi apenas um exemplo do grande servo sofredor. Quem é o servo sofredor? É Jesus. Ele é que é o modelo de sofrimento, não Jó. Jó passou por isso, passou pelos testes, pelas provas duras, mas Jesus sentiu o que Jó nunca sentiu, a dor do outro. Porque Jesus trouxe sobre ele, como diz o profeta Isaías, capítulo 53, vale a pena você ler sobre o servo sofredor. Jesus trouxe sobre ele o castigo que era nosso. Ele estava pagando uma coisa que não era dele. As chagas, o abandono, a feiura, olhamos para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então a cruz foi o lugar que Deus arranjou para que Jesus fosse castigado no meu lugar, fosse ferido e fosse humilhado. Como diz em Hebreus 5, 2 e depois versículos de 7 a 9, ele experimentou ali toda a angústia que não era dele, todo o sofrimento que não era dele. Isso quer dizer que nós não precisamos ter medo de sofrer. Claro que não seria o ideal. Nós não somos masoquistas a ponto de sair correndo atrás do sofrimento. Não precisamos de sofrer, porque Jesus está conosco e ele estava sozinho na cruz. Ele sofreu um abandono que nem Jó sentiu. Quando ele disse, Pai, por que me desamparaste? Jesus estava ali, sofrendo a solidão. Agora a pergunta que eu faço para terminarmos a nossa aula, nesses momentos de sofrimento prolongado, você já passou por isso? E você professou a sua fé? Acho que é um momento interessante para a vida de todos nós. Um bom domingo, Deus abençoe vocês, que a gente passe um tempo legal, tá bom? Um abraço.